Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim contar um pouquinho sobre a minha relação com a questão de arquitetura para o autismo. Começou, na verdade, o tema autismo ah, já, já vem há bastante tempo. Vamos dizer que março, abril do ano passado, de 2021. O Matias deveria de ter 1 ano e 2 meses, 3 meses por aí. Fui numa consulta com a pediatra e a gente já vinha percebendo algumas coisas, assim, por exemplo, alguns atrasos na fala, ele não pronunciava nenhuma palavrinha, ele balbuciava um pouco, a questão do atraso dele caminhar. Então a gente já foi avaliando já em consultas com a pediatra há um tempo. E nesse período ali de abril, março do ano passado, a pediatra então recomendou fazermos terapias e fazermos uma avaliação, né, de como através das terapias ele iria estar se comportando e tendo resultados através dessas atividades para avaliar se era algum tipo de atraso, se era autismo e também para ter um diagnóstico definido em relação a isso. Quando ela comentou isso para mim, assim, foi um susto, né? Porque a gente nunca espera, né, alguém falar alguma coisa assim nesse sentido para ti, né? Ainda mais do filho, né, da gente, que quando é com a gente consegue tipo dar novas respostas, consegue também responder a situações do nosso dia a dia, e uma criança não, e a gente é totalmente responsável por tudo. Então, a gente que está ali falando sobre e tomando situações, tomando uma postura por outra pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande, é muita informação também, informação desconhecida, né? Também, então isso é bem complicado, assim, né? Tudo isso vai nos questionando e nos perguntando pra gente mesmo se a gente tá fazendo as coisas da maneira certa. Mas enfim, quando a pediatra comentou a respeito disso, a primeira reação que eu tive, tá, e agora o que que a gente faz? Né? Qual é o passo que a gente tem que tomar? Então ela falou: não, vamos fazer então terapias com uma terapeuta ocupacional e fono. E então tá. Então ela comentou sobre isso. Então ela também falou que tem um espaço Imaginamente pela Unimed em Lajeado. Então eu já fui atrás, fui conhecer um pouco o espaço, fui procurar os profissionais que atendiam nesse espaço. E ali ele começou a fazer as terapias, então, para ter esse acompanhamento e essa avaliação da questão se seria um autismo ou não. Por cada pessoa ter uma característica diferente e de autismo, é muito difícil a gente que não entende até então saber se era ou não. E daí tu já ficava naquela questão assim, né, já ficava na questão assim, será que é, será que não é? Porque as terapias estavam sendo realizadas 2 vezes por semana, e daí ele perdia, entre aspas, a questão da creche, da escola, de outras atividades. Então a gente se questionava muito em relação a isso. São dúvidas que sempre vão aparecendo no nosso dia a dia e que é normal. Quem não teria, né? E então, depois disso, a gente teve uma consulta com a neuropediatra. Todo esse processo também já teve consulta com o neuro, que nos encaminhou a quantas terapias fazer, o que fazer e tudo mais, mas não foi fechado o diagnóstico até naquele momento. A gente então esperou aguardar ele fechar 2 anos, né, em fevereiro, e daí aonde a neuro fez uma nova avaliação. Nessa nova avaliação, a gente vai intensificar agora
as terapias, em vez de 2 para 4 vezes por semana, e ver como ele vai responder essas terapias até na metade do ano. E foi isso o que a gente fez. Então, o Matias, ele fazia 2 vezes terapia ocupacional, uma vez psico e uma fono. E nesse período, nesse processo, a gente sempre vai vendo uma evolução, vendo toda essa questão de interação, né? Então, tudo isso foi ajudando ele em algumas características e algumas situações. Mas agora, final de julho, então a gente fez então mais uma consulta e a neuropediatra então diagnosticou o Matias com autismo, tá? Pela questão de mais interação social, mais a questão da repetição, eu digo de imitação. Ele não tem essa questão de, dá tchau, ele vai dar tchau, manda beijo, manda beijo. Então, essa questão tô com a palavra repetição agora na cabeça, mas essa questão de imitação, ele não tem isso ainda tão desenvolvido, né, e tudo mais. Então, teve essa e outras características que isso sou eu falando, da minha percepção também, e pelo meu entendimento quanto a profissional que passa, né, porque eu não sou formada nisso, mas tento me entender e me inteirar sobre o assunto, mas eu sou a Júlia, eu sou arquiteta, cada um no seu quadrado, então cada pessoa ela vai entender de uma maneira diferente, uma percepção diferente e entender ainda mais toda essa questão do desenvolvimento, como é e como não é. Então, foi as coisas, assim, resumidamente o processo, né, das etapas de como aconteceu então as coisas em relação ao Matias. Então ele permanece fazendo terapias, acompanhamentos, o pessoal que atende ele é muito legal, me traz muita confiança, então isso também é muito importante, que eles sejam atendidos por pessoas que você confia, que você goste do atendimento, do trabalho. Então isso é bem legal, fica uma dica também, né? Porque eu também passei por alguns profissionais que eu não me identifiquei muito, então me dava uma sensação um pouco mais apreensiva. Então eu sempre procurei novas alternativas, novas possibilidades em relação a isso. E é isso, e a gente cada dia vai descobrindo ainda mais todo esse processo. Eu acho que a gente sempre tem muito o que falar sobre o assunto, muito o que conhecer e muito o que estudar ainda sobre o assunto. E é isso. Eu vim falar, sim, isso aí para vocês entenderem qual é a minha relação, como já vem há um bom tempo vendo, conhecendo sobre esse tema, percebendo também outras crianças que têm esse diagnóstico também, como são diferentes, então tem características diferentes, e é isso. Eu acredito que o respeito é a principal chave assim das pessoas se relacionarem e trazer então esse tema de uma forma mais vamos supor, mais tranquila, mas também responsável para a comunidade e para as pessoas em si. Então tá, fica um abraço e se vocês tiverem alguma dúvida, gostariam de compartilhar também alguma experiência de vocês, se também perceberam alguma coisa semelhante a como eu percebi, vamos trocando uma ideia aqui então, tá bom? Um abraço e até mais!